Bom, inicialmente temos aqui a atividade 1 do caderno 5, onde traz aí algumas informações sobre Pedro II que serão analisadas por vocês. Vamos lá. Nós temos aqui a área territorial de Pedro II, que é a área medida em quilômetros quadrados, 1.544 quilômetros quadrados, a área territorial de Pedro II. A população estimada em 2019 era de 38.742 pessoas. E nós temos a densidade demográfica, que são a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, Pedro II tem uma média de 24,70 habitantes por quilômetro quadrado, segundo o censo de 2010. E a escolarização das crianças de 6 a 14 anos é aí uma média de 97,3%, segundo o censo do IBGE, também de 2010. Aí nós temos aqui a primeira questão, que pede para você escrever por extenso, que é como se lê a área territorial do município de Pedro II. Lembrando que km2 significa quilômetros quadrados. Aí você volta lá nas informações, procura a área territorial de Pedro II e vai escrever da forma como se lê. Na segunda questão, também você vai escrever por extenso, como se lê, a população estimada do município de Pedro II de 2019. Por que a população estimada? Porque não é uma quantidade precisa de pessoas, tendo em vista a mortalidade e o nascimento de pessoas. É um dado que se altera continuamente. Na terceira, pede o seguinte: levando em consideração a população estimada de 2019, que eram 38.742 pessoas, quantos habitantes faltam para chegar a 40 mil pessoas? Como é que você pode estar fazendo essa questão? Você pode estar utilizando a subtração. Você pega 40 mil, que é a quantidade de pessoas que falta para chegar, e pega aqui 38.742 pessoas, que é a população estimada de 2019. Você subtrai, você vai fazer uma subtração de 40 mil menos 38.742, e o resultado vai ser a quantidade de habitantes que faltam para a população de Pedro II chegar em 40 mil pessoas. Vamos à quarta questão. Em 2019, segundo o IBGE, a população do município de Lagoa de São Francisco, nossa cidade vizinha, era de 6.758 pessoas. Levando em conta esses dados, quantos habitantes o município de Pedro II tem a mais que o município de Lagoa de São Francisco? Aqui também você vai necessitar fazer outra subtração. Você vai pegar os dados de Pedro II, a população estimada em 2019, que é de 38.742 pessoas, certo? E vai fazer uma subtração, 38.742 pessoas menos as 6.758 pessoas que habitavam Lagoa de São Francisco nesse período. Okay? Vai ser uma subtração. A população de Pedro II menos a população de Lagoa de São Francisco. E você vai chegar no resultado de quantas pessoas tem a mais no município de Pedro II, segundo essas informações de 2019. Na quinta questão, o município de Pedro II foi fundado em 11 de agosto de 1854. Para descobrir quantos anos de emancipação política o município de Pedro II tem, basta pegar o ano em que estamos, 2020, né? E subtrair, ou seja, diminuir o número correspondente do ano de fundação, 1854. Aí você vai fazer essa subtração, 2020, que é o ano que estamos, menos 1854, que foi o ano que Pedro II foi fundado, e descobrirá a quantidade de anos de emancipação política que Pedro II fez agora de 11 de agosto. E na sexta questão,
é uma questão de pesquisa, você vai pesquisar a população do município de Pedro II no ano de 2010, certo? Você vai lá na internet, pesquisa, população do município de Pedro II no ano de 2010 e vai calcular quantos habitantes a população cresceu de 2010 para 2019. Também vai ser uma subtração. Você vai pegar a população de 2019, que é essa daqui, 38.742, e vai subtrair com o número que você vai pesquisar referente à população de 2010. É uma conta de menos, e você vai, com o resultado, descobrir em quantos habitantes a população aumentou de 2010 para 2019.